O clero só tem 3 níveis ali, basicamente, que é diácono. Aí você tem 2 níveis do sacerdócio, né? Aí no bispo é a plenitude do sacerdócio, ou seja, ninguém é mais padre do que um bispo é padre. Entendeu? Então a partir daqui a gente tem já títulos, tá bom? Então, espiritualmente, parou no bispo, tá? Tanto que o Papa é o bispo de Roma. Então parou no bispo. Agora vem o motivo da politicaiada que tem em Roma. Aí agora são títulos políticos, entendeu? De cargos que são exercidos, tá bom? Então nós temos primeiro o arcebispo. O arcebispo, ele é um título para um bispo que exerce alguma função específica, né? Então nós temos um arcebispo que a gente chama de arcebispo metropolitano, que é o arcebispo mais comum que a gente conhece. Ele geralmente cuida de uma metrópole, de uma cidade que é sede de uma região com várias dioceses. O que é uma arquidiocese? As dioceses que existem, às vezes elas são precárias em algumas áreas. Por exemplo, a diocese de Anápolis, durante muito tempo, não teve tribunal eclesial. Certo? Porque não tinha dinheiro para manter um tribunal eclesial. Então, as dioceses, elas não têm todos os órgãos que ela precisa ter para poder se manter. Entende? Quando ela não tem, ela recorre à arquidiocese. A arquidiocese tem por obrigação ter todos os órgãos necessários. Então, se Anápolis não tem um tribunal eclesial, então ela usa o tribunal eclesial da arquidiocese de Goiânia. Entendeu a diferença da arquidiocese? Então, a arquidiocese ela tem a função de suprir as dioceses vizinhas naquilo que falta nelas. Porque ela tem mais estrutura. Ela é a matriz das filial. Não. O exemplo não é bom porque o bispo diocesano não é subordinado ao arcebispo. Né? Ele não é. Isso eu achava que era. Não é não. O bispo diocesano só tem uma pessoa acima dele na diocese, que é o Papa. Então o bispo diocesano, ele é a autoridade máxima acima dele. Ou seja, em Anápolis, acima do Dom João, tá só o Papa Francisco. Então é só questão administrativa mesmo? Exatamente. Então ele ele supre. Mas o arcebispo, ele não é chefe do bispo. Não é um entendeu? cargo. Entendeu? E aí, pelo fato de ele cuidar de uma arquidiocese, ele se torna um arcebispo. É simples assim. Ele assume o título porque ele assumiu uma arquidiocese. É a natureza do que ele tá fazendo que dá o nome pra ele. Entendeu? Do mesmo jeito que você tem aí, no caso dos bispos, você tem também dos arcebispos. Então você tem o arcebispo coadjuntor, que é responsável por quê? Para auxiliar o arcebispo. E se o arcebispo morrer, ele assume a arquidiocese. É o coadjuntor igual do bispo, né? Você tem um arcebispo titular. E detalhe, tem arcebispo que não tem arquidiocese. Vou dar um exemplo para vocês. Dom Georg Ganswein, que era prefeito da Casa Pontifícia, que era o assessor Amigo do Bento XVI. Ele não tem arquidiocese e nunca teve. A função dele era cuidar do Papa e ele era arcebispo. Ele é arcebispo, no caso. Entendeu? Então é um cargo muito específico, embora ele não tivesse uma arquidiocese. É um título que ele recebeu, foi o Bento XVI que deu pra ele, inclusive. Né? Então você tem o titular, você tem o coadjuntor, que eu já expliquei. Só que no arcebispo tem um que é bem legal. O arcebispo, você vai ter um título que é o arcebispo primaz, que também só tem um pro país. Você tem o núncio, que só tem um no país, né? E você tem um arcebispo primaz, que só tem um no país também. E o que é o arcebispo primaz? Ele é o arcebispo de uma arquidiocese primaz. Que foi a primeira arquidiocese? Que foi a primeira diocese do país. Então aqui no Brasil nós temos o arcebispo primaz do Brasil, que é Dom Sérgio da Rocha. Rio de Janeiro. Não, é Salvador. Salvador? Olha Salvador. só, Salvador. Então Salvador é a arquidiocese primaz do Brasil. E o arcebispo de Salvador, Dom Sérgio da Rocha, que era de Brasília, Era de Brasília, foi pra lá, se tornou o arcebispo primaz do Brasil. Ah, é porque tem aquelas dioceses que quando o bispo ele assume como bispo, ele já vira cardeal. Salvador é uma dessas. Exato. São sedes cardinalícias que o pessoal Porque fala. o Dom Sérgio, acho que aqui no Brasil Mas tem ele mais já três, era eu acho, cardeal, né? Ele já era cardeal? Eu lembro quando ele foi cardeal. Foi pouco Quando tempo ele foi mesmo, pra Salvador, ele já era cardeal já. Ah, tá. É porque eu lembro quando ele foi... Quando ele foi nomeado, né? Ordenado. Se eu não me engano, eu acho que na Cúria Romana, dos cardeais, um dos mais importantes cardeais brasileiros é o Dom Sérgio da Rocha. Porque, se eu não me engano, o Papa Francisco elegeu um grupo de cardeais muito próximos a ele e Dom Sérgio faz parte desse grupo. Próximo Papa, então. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que esse cara faz? Até... Ele cuida da arquidiocese primaz do Brasil. É um título. E o que essa arquidiocese faz? Ela foi a primeira do país.
É um título de respeito, porque antes... Ele é um arcebispo de uma arquidiocese, só que é um nome diferente, porque a arquidiocese é a primeira arquidiocese. É porque, na verdade, eu vou te explicar. É um respeito Historicamente, histórico, é o né? respeito histórico. Não, eu Anápolis. entendi, eu quero saber a função dessa coisa. Anápolis já Entendi foi também, diocese de Goiás. Ou, diocese de Goiânia. Antes de ser diocese de Goiânia, ela era diocese de Goiás. E antes de ser diocese de Goiás, ela era diocese de Salvador. Então, o Brasil inteiro já foi uma diocese só, que era a diocese de Salvador, tá ligado? Não, entendi. Então aí a... Eu queria saber a função só. O porquê que é esse título, eu entendi. Uhum. É uma isso. função normal, só que tem um título diferente. Assim, e ele também tem... A igreja é muito cheia de hierarquia, né? Então, por exemplo, se você tem vários arcebispos e você vai nomeá-los, o primeiro a ser nomeado geralmente é o primaz do Brasil. Entendeu? Porque pra você poder, entre os arcebispos, você ter um outro grau de honorífico, né? Então, os mestres de cerimônia Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Alguns são.